Olá a todos, prazer, eu me chamo Gerson e eu tô aqui lendo, quer dizer, eu vou ler, né, o livro do... Vou dar início à leitura do livro do Apocalipse, não é? Então, assim, não prometendo que eu vá postar constantemente vídeos sobre, não é? Mas aqui eu vou ler o capítulo 1. Eu venho lendo o, o Evangelho de Mateus, caso você queira, né? Tem uma playlist aí no canal. E o que eu também não garanto que eu vou continuar postando, mas já tem lá alguns vídeos do Evangelho de Mateus. Tem um também relacionado ao Apocalipse, né? Então, assim, procurando lá você vai encontrar. E, no caso, porque pelos tempos que vivemos, é muito importante, né, entender o que está acontecendo, o que pode ter acontecido no passado e o que pode vir a acontecer, né? Não dizendo que eu tenha entendido, também não dizendo que eu não tenha entendido alguma coisa, mas assim, o que eu li, o que eu estudei, né? Ainda que eu tenha fugido em alguma coisa que eu tenha, por exemplo, não sido perfeito na leitura, mas do que, daquilo que eu li eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, no caso, tá aí, Apocalipse, né? Aí de João, teólogo, eu não sou estudioso para poder confirmar isso, mas o justo viverá pela fé, né? Então, se você crê, essas palavras se tornam as palavras do próprio Senhor Jesus, né? Ainda que pelo seu servo, João, né? Se tornam as palavras da vontade de Deus, né? Então vamos em frente. Prefácio, revelação. Essas coisas que vem escrito em azul em cima são títulos, né? Não sei se somente títulos. Aí, por exemplo, tá prefácio. Isso parece um título, né? Enfim. Mas não são da Bíblia, né? Isso que eu quero dizer. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E esse devem, vale a pena observar, né? Qual é o sentido desse devem? Eu também me pergunto. Devem porque precisam, devem porque dá um sentido de probabilidade. Então, fica essa questão aí, a gente entender o sentido desse devem. Né? Eu também não entendo, confesso. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Então, quer dizer, pelo seu anjo as enviou, né? E as notificou. Então, não sei se foi um anjo que chegou a João, né? Que levou a João, né? Que no caso notificou a João, e pelo seu anjo as enviou, né? As enviou e as notificou a João, seu servo. Não sei se isso foge de um sentido lógico para você, mas por exemplo, e por João as enviou, né? Aí depois as notificou a João também, seu servo. Ou se eu estou cometendo um erro de português, eu não... Enfim, mas ficam as questões para a gente, né? Vamos ler juntos, né? E tentar entender o que se diz, né? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, João andou com o Senhor Jesus, né?
Então João testificou o próprio Senhor Jesus em carne aqui no mundo, quando esteve aqui como homem. E de tudo, o que tem visto. O qual testificou, né, repetindo, o qual testificou da palavra de Deus, da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo, inclusive ele foi batizado com o Espírito Santo, né? Então, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, e eu tenho testemunho do Senhor Jesus Cristo, porque Deus se revelou para mim pessoalmente. Eu tive uma experiência com Deus, né? E ele também me confirmou que eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Ou melhor, que eu tenho o batismo com o Espírito Santo. Que eu posso, ou melhor, pela confirmação que ele me deu, eu posso confiar nisso. Então, quer dizer, tá aí o qual testificou da palavra de Deus. Qual testificou da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo, né? E do testemunho de Jesus Cristo. E de tudo o que tem visto. E de tudo o que tem visto. De tudo que tem visto. Será que é do Apocalipse que está falando? Ou do que mais poderia ser? Então, a respeito do que foi lido até aí, pelo que eu aprendi até aqui, se o que eu aprendi estiver correto, esse João, se trata do apóstolo João. O apóstolo, né, que andou com o Senhor Jesus, né, aquele mesmo que se reclinou ao peito do Senhor Jesus, não é? Então, esse João, ele foi também o que teve essa revelação, né? Foi o que teve, nesse tropeço eu não lembro direito o que eu estava falando, mas enfim, João seria o apóstolo, né? João apóstolo, né? Que teria recebido essa revelação, né? O que eu quero dizer não é me voltando para a revelação, mas é me voltando pro João, né? Quem seria esse João? Pois bem, bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado, eu já ouvi em certa ocasião que significa feliz, né? Não lembro se eu ouvi que... Pelo que eu me lembro, a pessoa falou com certeza, né? Ou tipo assim, confirmando que significa... que bem-aventurado significa feliz, né? Mas que sirva apenas como uma referência, como um exemplo assim, né? Não estou falando que bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado aquele... Mas será que significa feliz? Enfim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é. Eu recebo essa graça e paz. Né? Você recebe também? Daquele
que é, né, seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém. Amém. Pois bem, o que acontece? Então, se você recebe essa graça e paz aí, diga amém, né? Pois bem. Um ponto que eu gostaria de colocar aí é o seguinte. Qual é a data do livro do Apocalipse? Porque João esteve naquelas épocas lá, né, historicamente, assim. Eu não vou nem falar historicamente porque eu não sou profissional, né, dessa área. Então, assim, eu não sou profissional dessa área, né? Não que eu seja profissional em outras. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. João, ele esteve lá nessas épocas, né? Pelo que eu estudei, quais são as datas possíveis para depois do nascimento do Senhor Jesus, para João ter escrito o Apocalipse, né? Inclusive, eu vou até pesquisar se o depois de Cristo e o antes de Cristo se refere realmente ao nascimento do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Mas em que ano? Pelo que eu estudei, foi escrito esse livro? Então, eu não estou muito lembrado, mas eu lembro de duas possibilidades. Mais ou menos ali 80 ou 90 depois de Cristo, né? Por aí, não sei se mais, menos. E a outra possibilidade é, é ali no. Caramba, eu não lembro se é 50, 60. Aí eu já não sei se eu tô com muita precisão. Enfim, caso você tenha alguma fonte confiável, né? Que você tenha paz para usar, né, você pode pesquisar também. E isso pode ser muito significante, muito significativo. Por quê? Porque o templo, pelo que eu estudei, ele foi destruído ali no ano 70 depois de Cristo. Então, o que acontece? Sendo ele destruído no ano 70 depois de Cristo, lembra que o Senhor Jesus falou da destruição do templo? Então, se ele foi escrito depois dessa destruição ou antes dessa destruição, isso pode ser algo realmente importante de se considerar, né? A data de escritura desse livro. Pois bem. Então, não lembro o que eu... Enfim. Continuando. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, né? Primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele, tá com crase, então é aquele, né? Aquele que nos amou. Lembrei, se depois de Cristo aí, que eu falei recentemente, né? Enfim, não estou muito lembrado do que haveria para corrigir no que eu falei, mas enfim. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Pois bem.
àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez. Você já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus, né? Porque senão ele é o caminho para libertar, né, da culpa dos pecados e dos pecados, né? Não que eu seja perfeito, mas ele é o caminho. Ele é o caminho do perdão de Deus, do perdão divino, da libertação dos pecados, da salvação. Nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, né? A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Né? É o Senhor Jesus que se referiu, mas enfim, seja ao Senhor Jesus, né? Também, pelo menos. Glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, né? Aqui um ponto importante de se saber para quando for conflitado acerca da volta do Senhor Jesus, se ele voltou ou não voltou, né? Esse é um ponto. Ou melhor, voltou não, se ele veio ou não veio, né? Todo olho o verá. E aí tem a questão da ressurreição também, né? Que vão querer dizer que ele não... Podem querer dizer, melhor dizendo, que ele não veio... Eu me corrigindo, né? Que ele não veio ainda, digamos assim, mas que já aconteceu a ressurreição, né? E já houve o arrebatamento, né? E assim perturbar aquele que ouve, não é? Então, acerca disso, eu já gravei um vídeo, né? Talvez não tenha todos os detalhes que vale a pena se saber, mas esse vídeo tá aí no meu canal, né? Inclusive eu vou botar esse junto com a playlist com esse outro. E aí você pode assistir lá e ver questões sobre a volta do Senhor Jesus que podem te ajudar, Então, o que que acontece? Todo olho o verá. Até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, por hoje, eu vou concluir aqui para o vídeo não ficar muito extenso, né? Então já ficou aí uma dica, pelo menos, acerca do Apocalipse, entendeu? Essas coisas são boas a gente saber. Porque se você não ficar ciente, por exemplo, de que todo olho o verá, o que você vai responder? Né? Como o Senhor Jesus respondeu ao diabo quando foi tentado? Coisas acerca da palavra, acerca do que estava escrito. Então, se o Senhor Jesus respondeu assim, nós não vamos saber a palavra de Deus para responder também? Então, se estamos vivendo os tempos aparentemente apocalípticos, é importante, né? Então, a gente ter a gente saber a palavra de Deus para poder sempre responder ao diabo. Enfim, e ter sempre a palavra como instrumento, né? Para a nossa paz. E é isso. Deus abençoe.